Meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Reinaldo Ribeiro e nós mais uma vez estamos felizes na presença do Senhor pelo grande privilégio de estarmos reunidos como igreja, como família de Deus, em busca de tudo quanto o Espírito Santo tem a nos mostrar e a nos ensinar para que melhor caminhemos nesta jornada da salvação. Hoje nós temos uma questão que costuma passar de largo pela atenção de muitas lideranças cristãs e da própria cristandade como um todo, mas que é de uma relevância inquestionável. Quem nunca presenciou, dentro das suas comunidades, eventos patrocinados pela igreja, como aniversários da própria igreja, ou grandes cruzadas evangelísticas, ou inaugurações de templos, ou de instituições vinculadas à igreja, onde se fazem presentes também autoridades do meio político, como prefeitos, deputados, vereadores, etc., que ali estão, em geral, a convite dos próprios pastores, e que sempre têm um tratamento honroso nessas ocasiões, inclusive com a oportunidade de discursarem e de se assentarem junto aos demais obreiros e autoridades eclesiásticas que ali se encontram. É muito comum. A grande pergunta é: até que ponto esse tipo de procedimento possui respaldo, não apenas dentro daquilo que estabelece a palavra de Deus, mas dentro da própria ética e da moral cristã? Eu gostaria de convidar a todos vocês, meus queridos e amados irmãos, a que juntos venhamos a refletir acerca desse assunto e a tirar as melhores e mais significativas lições para a nossa vivência prática na fé e na cidadania também. Vamos em frente e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, não é de hoje que a igreja brasileira vem se prostituindo com a política. Como uma prostituta de beira de estrada, aí eu peço desculpa pela grosseria, muitas denominações se entregam a partidos políticos, a lideranças políticas, a autoridades municipais, em troca de dinheiro para reformar seus templos ou para financiar congressos, para financiar despesas com material de divulgação, com camisas, com panfletos, com cartazes, para financiar conferências ou outro evento qualquer. Isto é uma relação tão promíscua e tão absurda que certos pastores não têm nenhum pudor em entregar os seus púlpitos e o seu rebanho, consequentemente, a homens e mulheres ímpios, alguns até ateus, interessados em favores e regalias que contemplem suas denominações, o que para eles basta. Na época que antecede as eleições, ou até mesmo antes delas, porque muitos políticos vivem numa eterna disputa eleitoral, já que muitos dos seus atos, dentro dos seus mandatos atuais, visam chegar a níveis maiores alguns anos depois. O que deveria ser a casa de Deus, ou um evento dedicado a Deus, em muitos lugares acaba virando uma casa de mãe Joana. Centenas de púlpitos se transformam em palanques e em tribunas eleitoreiras e para a prática de toda sorte de politicagens, onde a demagogia partidária toma o lugar e a honra que deveriam ser dadas somente ao Senhor Jesus. E mesmo fora dos períodos eleitoreiros, como eu falei há pouco, muitas dessas ocasiões são apenas cenas tramadas para que no jogo da enganação pública se passe a ideia de que tal político seja amigo do povo de Deus. Se amigo ou não, Deus o sabe. E nós também sabemos, porém, que púlpito não é lugar para supostos amigos de Deus, e sim de pregadores da palavra de Deus. Eu sempre considerei inaceitável políticos invadirem os cultos e demais eventos evangélicos com aquelas máscaras de falsa simpatia e de falsa generosidade, quando em seus corações o que eles veem nem são pessoas ali. Eles enxergam apenas eleitores, votos ou simplesmente a sua maquiagem pública
que lhes possibilita uma imagem coletiva útil para os seus propósitos. Com uma mão, pedem a bênção de Deus, com a outra mão, recebem a ajuda do diabo, e quase sempre com a intermediação de pastores corruptos. Mais horrorosa ainda, meus queridos, é a atitude patética de alguns líderes que lhes entregam os microfones em pleno culto, permitindo que tais pessoas, tais homens ou mulheres, cheios de segundas intenções, ensaiem rápidos discursos até em tom religioso, citem certos chavões bíblicos que lhes foram soprados, na verdade, nos ouvidos por suas assessorias, ou até mesmo imitem os crentes com cumprimentos no bom batido evangeliquez do tipo "a paz do Senhor, irmãos", fomentando assim uma teatralidade, né, proporcional à estupidez daqueles que aplaudem e consentem com tamanho absurdo. A grande verdade, irmãos, é que o poder público ele sempre procurou a igreja ao longo dos tempos para os seus interesses e sempre foi recebido de maneira promíscua por ela, infelizmente, que mais do que de braços abertos, né, abaixava-se para segurar os bagos do poder num puxa-saquismo que vem desde Constantino. Mas nos tempos de Jesus, e aqui eu quero nos levar a uma reflexão mais profunda, havia um homem de Deus, um grande profeta chamado João Batista. Ele era um homem estranho, arredio. A palavra nos diz que ele não se vestia de túnicas, que era o terno da época, mas de pelos de camelo com um cinto de couro na cintura. Não tomava bebida alcoólica, comia gafanhotos silvestres, vivia fora da cidade, no deserto, e quando ia para a cidade, era para denunciar a opressão de Herodes. Era cheio do Espírito Santo, a ponto de procurá-lo para aconselhamento. E não eram somente seus discípulos que faziam isso, mas todo o poder vigente. E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe: Mestre, o que devemos fazer? E João lhe respondeu: Não peçais mais do que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: E nós o que faremos? E ele disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Isso está lá em Lucas 3, de 12 a 14, mas é conveniente que os amados leiam todo o capítulo. Hoje, irmãos, a igreja é quem vai ao poder público, e sempre pedindo uma boquinha. Não pensem os irmãos que essas presenças VIPs de políticos em eventos evangélicos são gestos inocentes e desinteressados, desprovidos de qualquer tipo de finalidade obscura. Via de regra, há ali uma mão dupla de finalidades. Um pastor, no mínimo, bajulador, ou então ansioso pelas benesses e barganhas que essa relação possa proporcionar, e um prefeito ou parlamentar ou candidato apenas alimentando ou investindo nas suas próprias ambições políticas. E quando o poder público vem até a igreja, ao invés de receber a palavra profética de um João Batista, hoje ela recebe bajulação. O poder público, recebe bajulação, aplausos e um púlpito que muitas vezes jamais é oferecido por esse mesmo pastor aos irmãos da igreja. No passado, quando vinham aos profetas, de Elias até João Batista, que foi o último dos profetas antes de Jesus, todos diziam as verdades que Deus mandava dizer. Não temos mais a voz de João Batista clamando ao arrependimento hoje em dia. Não temos mais a voz de João Batista contra as injustiças sociais. Não temos muitos pastores com a coragem de um João Batista. Temos sim muitos pastores de fala mansa, que fingem que não veem tudo que nos cerca. Pastores que bajulam ricos, políticos, corruptos. Pastores que, quando citam algo de injustiça, o fazem de maneira adocicada, com medo de represálias. Isso quando fogem de suas mensagens sem sal. Eles nunca foram e nem serão a voz profética que os nossos dias tanto necessitam. E digo mais, são estes os pastores que nunca foram pastores, porque se deixaram assimilar,
se deixaram abocanhar, se prostituíram, acostumando-se ao sistema. Nunca serão profetas de verdade nessa geração corrupta, porque morrem de medo ou então de perder aquilo que por meio de barganha conseguiram arrumar, ou por temor das represálias políticas e até mesmo perseguições de seus falsos amigos. Preferem chamar os políticos para desfilar nos púlpitos, para receberem aplausos em seus eventos. Esperam que eles beneficiem suas igrejas no setor político, ou mesmo que arrumem algum cargo para eles ou seus familiares. Esperam conseguir com facilidades um terreno, materiais de construção, enfim, esperam um caminho mais fácil e mais rápido para se obter recursos, que é o caminho da prostituição. Chamam bandas da PM, da Marinha ou outras instituições do Estado para tocar em suas igrejas e eventos, com o intuito de fazer média, de fazer pompa. Em seus púlpitos, os gordos e incrédulos políticos, dividindo seu pensamento entre o sono e a vontade de ir embora, enquanto segue a marcha do cerimonial religioso, que de cristão nada tem e que visa agradar ao homem e não a Deus. Alguém que me ouve agora já viu isso? Ou será que eu estou inventando estas coisas? Em troca, meus amados, esses mesmos pastores são convocados para abrilhantar sessões solenes nas câmaras, nas assembleias, nos palácios governamentais. É o toma lá da cá do cerimonialismo imposto pelo jogo sujo das aparências e, sobretudo, pelo jogo das ambições. E como estas circunstâncias aqui, eu poderia citar tantas outras que, infelizmente, as ovelhas se acostumaram, mas que não passam de abominação perante o Senhor. O curioso é que, enquanto fazem tudo para agradar aos homens e de tudo para inchar suas igrejas com esse marketing de agrado para crescimento visível apenas, através de programações especiais, a gente chega à conclusão muito óbvia, muito simples, muito humilde, com o olhar na realidade, de que homens como João Batista, como Jesus, como os apóstolos, alcançavam êxito justamente fazendo o contrário de tudo isso. Pregavam sobre a necessidade do arrependimento dos pecados. Tinham unção. Os pastores de hoje, sem unção, têm que ficar de muletas, apoiados em programações, como presenças VIPs de autoridades políticas, celebridades, cantores e bandas gospel, pastores que são estrelas de TV, porque quando abrem a boca não tem nada a dizer. João Batista jamais barganhou com o poder político ou religioso da sua época. Ele foi morto por Herodes, a pedido da amante deste, Salomé, que o odiava, porque não suportava ouvir a verdade. Se imaginarmos João Batista como um pastor, eu diria que a igreja dele vivia cheia, como se ele ligasse para isso. Porque as pessoas saíam da cidade e iam ter com ele nos arredores dela, onde ele ficava com os seus discípulos, mais afastados de movimentos e de cenas hipócritas sociais. João era cercado de gente, porque todos sabiam que ele era um profeta de Deus. Se você vir alguém com as características de João Batista, escute-o, alimente-se de suas reflexões, escute e pratique a sua mensagem. Você estará diante de alguém com voz profética vinda de Deus e não de fala mansa para agradar aos homens corruptos desta geração. Talvez também você prefira ser um João Batista nesta geração. É claro que vão pedir sua cabeça. As convenções e associações denominacionais, que acabaram se tornando em grandes partidos políticos religiosos, não vão gostar disso. Os bajuladores do poder vão trucidar você. Mas isso vai lhe assegurar o mais honroso de todos os reconhecimentos. Jesus disse que nunca houve um homem nascido de mulher como João Batista. Não, meus amados. Eu não concordo com a presença de políticos em eventos ou cultos evangélicos. Sigo feliz no meu obscurantismo, caminho com a sensação do sucesso que os homens não aplaudem, mas se com isso obtenho a aprovação do meu Deus, isso é tudo que me basta. E quanto a você, vai continuar vendendo a igreja como faz um agenciador para um cliente qualquer do meio político? Hoje e agora é momento de nos arrependermos
e jamais procedermos dessa forma. Ou então, Deus haverá de pedir contas muito antes do que todos nós estamos imaginando. E aquilo que se imagina que se está ganhando com esse tipo de prática espúria haverá de representar um prejuízo por toda a eternidade. Que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja. Um grande abraço a todos, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.